Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Hoje vamos ler e meditar nos versículos 1 a 9, mas por uma questão de contexto vamos começar no capítulo 5, versículo 21. Hoje o nosso foco vai ser Efésios 6, versículos 1 a 9, mas por uma questão de contexto vamos ler Efésios 5, versículo 21, até capítulo 6, versículo 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com Ele não há distinção de pessoas. A Bíblia ensina-nos que existe um Deus que criou todas as coisas, que existe um Deus que nos criou à sua imagem, à sua semelhança, para vivermos para o representar, para vivermos de forma obediente, para vivermos para lhe dar glória. Mas a Bíblia também nos ensina que cada um de nós, qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa que alguma vez viveu ou vai viver, qualquer pessoa à face desta terra, falhou em cumprir este objetivo perfeito do nosso Deus. Todos nós pecamos, todos nós desobedecemos, todos nós somos imperfeitos, todos nós falhamos a lei de Deus. E Deus, sendo justo, sendo perfeito, condena todo o pecado. E por isso todos nós temos uma culpa, que é a culpa do nosso pecado. Mas felizmente Deus não nos abandonou à nossa culpa. Deus não nos deixou condenados perante Ele. O próprio Deus, na pessoa do seu Filho, fez-se homem. A Bíblia ensina-nos que Deus, eternamente Deus, se tornou como um ser humano como tu e eu, que viveu uma vida perfeita, a vida que nenhum de nós viveu. Aquele homem, o Senhor Jesus, viveu essa vida perfeita em perfeita obediência ao Pai. Mas que esse homem também foi morto numa cruz. E naquela cruz, Ele pagou o preço
dos pecados de todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé nele. É isso que nós chamamos Evangelho. São as boas notícias. Contra as más notícias do nosso pecado, contra as más notícias da condenação perante Deus por causa do nosso pecado, temos estas boas e maravilhosas notícias do Senhor Jesus, que sendo o próprio Deus se fez homens para perdão dos nossos pecados. É por isso que entendam que aqueles que são cristãos, aqueles que receberam o Senhor Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Deus é a nossa vida de uma forma muito concreta e objetiva. Nós estamos vivos porque fomos criados por Deus. A nossa vida é sustentada por este Deus. E a nossa esperança de uma vida eterna é colocada no Senhor Jesus. É por isso que a ética cristã é a implicação prática deste Evangelho, desta mensagem. É exatamente isso que nós temos seguido ao estudar a carta de Paulo aos Efésios. Nos primeiros 3 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo mostra este plano maravilhoso, eterno, de Deus ao salvar o seu povo. A forma como Deus, apesar dos nossos pecados, nos amou e enviou o seu Filho para perdão dos nossos pecados e para nos reconciliar com Ele. A Igreja não é mais do que o corpo, do que o povo de todos aqueles que se arrependeram e colocaram a sua fé no Senhor Jesus e estão unidos a Ele. Mas esta fé tem implicações práticas. E o apóstolo Paulo, dos capítulos 4 até ao capítulo 6, mostra-nos o que é viver de acordo com a nossa fé. Vejam no capítulo 4 da mesma carta que nós acabamos de ler. Como é que Paulo começa? Ele começa assim: rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Esta metáfora que Paulo gosta muito e usa muito nesta carta, que é: vivam de acordo com a vossa fé, vivam de acordo com a nova vida que vocês têm no Senhor Jesus. É algo que ele vai repetir um pouco mais à frente, ainda no capítulo 4, no versículo 17, de uma forma negativa. Ele diz: eu digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu pensamento. E depois, mais à frente, no capítulo 5, versículo 2, ele volta a esta imagem, quando diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E depois, mais à frente ainda, capítulo 5, versículo 15, quando Paulo volta à mesma imagem e diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, não como tolos, mas como sábios. E depois, nessa mesma aplicação, uma das exortações, mandamentos que Paulo dá, está no versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é exatamente este mandamento que Paulo ainda está a ensinar. Dos versículos 19 e 20, Paulo está a ensinar como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo na nossa vida comunitária, certo? O que é que deve ser a vida de igreja? A vida de igreja deve ser um permanente louvor, certo? Nós falamos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, certo? Damos sempre graças a Deus, vivemos esta vida de agradecimento e de devoção a Deus. E depois, a partir do versículo 21, ele faz a aplicação no contexto da igreja. Como é que podemos ser cheios do Espírito Santo? E é este contexto da família que nós continuamos a estudar hoje. Na semana passada falámos sobre o casamento, sobre o relacionamento entre mulher e marido. E hoje temos mais 2 pontos. O primeiro ponto é filhos e pais. E o segundo ponto, escravos e senhores. É simples. Filhos e pais, escravos e senhores. Vejam os versículos 1 a 5. Vamos pensar sobre aquilo que esta aplicação que Paulo faz a pais e filhos. Os versículos 1 a 3, notem. Os versículos são dirigidos aos filhos. O versículo começa: vós, filhos. A palavra não é precisa em português, porque, como os irmãos sabem, filhos pode referir-se a todos os descendentes diretos de um determinado casal. Certo? Eu, o irmão Ruben e o irmão David somos filhos da irmã Tina. Certo? Mas estes versículos dirigem-se particularmente a crianças, ou seja, a filhos não emancipados. O contexto dos mandamentos que Paulo dá é o contexto do núcleo familiar, da mesma casa.
E isto é facilmente confirmado se os irmãos virem no versículo 4, quando fala da responsabilidade dos pais no seu relacionamento com estes filhos. Que estes filhos são aqueles filhos que ainda estão a ser educados, ou seja, que ainda são crianças no processo de amadurecimento. Vejam o mandamento que é dado aos filhos, ainda no versículo 1. Sede obedientes a vossos pais. A palavra aqui pais indica no original tanto o pai como a mãe, aos pais. E esta obediência, notem como é distinta da submissão que nós vimos na semana passada das mulheres aos seus maridos. Paulo usa uma palavra diferente para se referir aqui à submissão que as mulheres devem ter aos seus maridos, da obediência dos filhos aos pais. Agora notem, porque isto é muito importante, porque a diferença de autoridade do marido e dos pais não tem a ver com uma diferença moral. Tanto o marido como o pai têm uma autoridade moral que é dada por Deus. A autoridade moral do homem como marido e pai é a mesma, porque ela foi estabelecida por Deus. A diferença, por isso, não é de natureza, ela é de grau e de forma. Porquê? Porque os filhos ainda não são adultos e por isso não têm ainda a maturidade ou a capacidade de ser autónomos. O seu relacionamento com os pais é um relacionamento de dependência e por isso eles devem ser obedientes. Os filhos devem reconhecer que estão debaixo da autoridade dos pais e lhes devem obedecer até chegar ao momento de serem autónomos, de terem essa responsabilidade de autonomia. E por isso deixem-me deixar uma pequena palavra para os adolescentes ou os jovens que ainda vivem com os pais. Deixa-me exortar-te desta forma: a tua autonomia vem com responsabilidade. Alguém disse em tom de brincadeira que a adolescência é aquela fase da vida que foi inventada, onde as crianças querem ter a liberdade de um adulto, mas manter-se com a responsabilidade de uma criança. E por isso, contrariamente a essa visão, jovem, a tua autonomia tem de ser o assumir das tuas responsabilidades. Não podes querer ser tratado como adulto. Não podes não querer mais estar debaixo da autoridade dos teus pais, se forem ainda, por exemplo, os teus pais a pagar as tuas contas. Entendes? Por isso a exortação é esta: cresce, assume as tuas responsabilidades como homem e como mulher. Paulo escreve que a obediência dos filhos aos pais é o quê? Vejam o versículo 1. Porque é justa. Algo que é justo é algo que é certo, ou algo que é de acordo com um padrão moral. E esse padrão moral foi revelado pelo próprio Deus. Ou seja, quando nós lemos aqui porque é justo, significa que é de acordo com a lei de Deus. Nomeadamente, neste contexto, é de acordo com o que conhecemos, com os 10 mandamentos, e que já lemos hoje. Paulo cita os mandamentos que Deus deu ao povo através de Moisés como a base moral da responsabilidade dos filhos em relação aos pais. Vejam o versículo 2, mais uma vez. Honra o teu pai e a tua mãe. E por isso, o modelo em toda a Bíblia, e que nós lemos repetidamente, por exemplo, no livro dos Provérbios, é sempre o mesmo. E eu vou ler apenas 4 versículos, mas poderia ler muitos mais. Mas é apenas para notarem este padrão. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe. Provérbios 2:1. Filho meu, aceita as minhas palavras e esconde contigo os meus mandamentos. Provérbios 5:1. Filho meu, atenda à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Ou Provérbios 31:1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Ao citar os 10 mandamentos, vejam o que Paulo diz. Lemos no texto que é o primeiro mandamento com promessa. E depois cita essa promessa para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Esta citação, na verdade, não vem de Êxodo 20, o texto que nós lemos, embora esteja lá em parte, mas é uma citação de Deuteronômio 5:16, onde temos mais uma vez repetidos os 10 mandamentos. Esta promessa, notem como é um princípio geral, não é um princípio absoluto. Não existe um princípio absoluto que os filhos que são obedientes aos pais vão necessariamente viver mais anos do que aqueles que são desobedientes.
Mas notem como uma criança é dependente dos pais, ainda não tem a responsabilidade de gerir a sua vida. E por isso uma criança que é obediente aos pais, uma criança que segue a sabedoria dos pais, terá naturalmente e normalmente menor probabilidade de cometer atos com consequências graves na sua vida. Filho, Deus deu-te os teus pais. A tua família é um dom na tua vida. E eu não quero aqui negar a dificuldade daqueles que vivem em famílias com pais abusivos, mas esse não é o contexto deste texto. Nota, se Deus te deu pais cristãos que te amam, eles não são perfeitos, mas são um dom de Deus para ti. Os teus pais não são perfeitos, mas são adultos. O que significa que têm mais conhecimento, têm mais experiência e têm mais sabedoria que tu. Ouve e obedece aos teus pais. Esta obediência, diz Paulo, mais uma vez vejam o texto, deve ser no Senhor. Mais uma vez notem como o padrão da ética cristã tem sempre a ver com Cristo. Cristo é sempre a referência de tudo o que nós fazemos. E por isso, filhos, Deus criou a família como o espaço ideal onde a tua educação deve acontecer. A família é tão importante que quando Deus Filho se fez homem, Ele nasceu no contexto de uma família. Jesus teve um pai e uma mãe crentes. Ele não era filho biológico de José, mas José era o seu pai adotivo. E, portanto, ele teve um pai e uma mãe crentes que cuidaram dele, que o ensinaram. Consegues imaginar isso? Deus deu a responsabilidade de educar Jesus a José e Maria. Jesus não aprendeu sozinho. Os seus pais ensinaram-no. Filhos, notem este pormenor maravilhoso. Estas palavras nós lemos no Evangelho segundo Lucas, em Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52, quando nos diz assim: E desceu com eles, aqui é Jesus que desceu de Jerusalém com os seus pais, e diz, e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. O Senhor Jesus obedeceu aos seus pais. O Senhor Jesus aprendeu no contexto da sua família. E diz assim, e a sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E depois de dizer que Jesus era sujeito, diz-nos assim o versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crianças, ouçam isto. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer. Sabias isto? E Jesus aprendeu a obedecer com os seus pais. Ora, se o Senhor Jesus, que era perfeito, o Senhor Jesus que mesmo enquanto criança nunca pecou, e o Senhor Jesus obedeceu aos seus pais e aprendeu a ser obediente, quanto mais precisas tu de ser obediente aos teus pais? José e Maria foram muito importantes na educação do Senhor Jesus, assim como os teus pais são muito importantes na tua educação. Obedece aos teus pais. Segue o exemplo do Senhor Jesus, que também obedeceu aos seus pais. E foi perfeito. Agora vejam o versículo 4. E vós, pais. O versículo é dirigido aos pais, mas neste caso temos de fazer esta observação. A palavra pais refere-se ao pai, não se refere à mãe. Aqui a palavra é diferente do versículo 1. É a mesma pessoa que se refere como marido, como nós lemos na semana passada. O marido é também pai e aquele a quem dada a autoridade primeira na família, como cabeça da sua família. Também neste caso o pai terreno deve representar o pai do céu. Deve representar o próprio Deus. Notem, porque é muito importante, o pai terreno não é Deus, mas a sua função é representar o pai do céu. E esta verdade é extremamente importante, porque é uma chamada de atenção ao pai de cada família. Pai, a tua responsabilidade é assumir a educação dos teus filhos. Nota isto, pai. As mães são corresponsáveis pela educação dos filhos, mas o pai tem uma responsabilidade particular. Pai, assume as tuas responsabilidades.
Pai, ocupa o lugar de liderança que Deus te deu, neste caso, na educação dos teus filhos. Pai, não abdiques da tua responsabilidade. Não abandones à tua mulher esta responsabilidade. Assuma a responsabilidade de educar os teus filhos. Obviamente, juntamente e em cooperação com a tua mulher. Mas é extremamente curioso que Paulo dirija este mandamento aos pais. E sabem porquê? Porque a maioria das vezes ensina-nos a história e a evidência, mas também as Escrituras. São os pais que abdicam da sua responsabilidade de educar os seus filhos. E por isso, pais, a responsabilidade de educar os filhos começa contigo. Não abandones os teus filhos. Não abandones a responsabilidade e a tua responsabilidade e encarregues apenas a tua esposa de o fazer. E notem como o mandamento que é dado aos pais é duplo. Um primeiro mandamento é dado na negativa, seguido de outro positivo. São dois imperativos, mas estes mandamentos são paralelos, informam-se um ao outro e por isso devem ser entendidos como apenas um. Paulo começa com o não. O que é que ele diz aos pais? Não provoqueis à ira os vossos filhos. Vem-me à memória um momento em que uma mãe disse que um filho tinha utilizado exatamente esta passagem contra ela para questionar a autoridade dela. E dizia ele assim: mãe, sempre que tu me obrigas a fazer algo que eu não quero, estás-me a provocar à ira e isso é contra a palavra de Deus. Ousada esta criança. Queridos irmãos, em primeiro lugar, precisamos entender que a ira pode ser pecaminosa e é pecaminosa. A ira é uma resposta comum de um pecador à verdade e à autoridade. Portanto, não podemos esquecer isto. A natureza humana pecaminosa reage à autoridade, a começar com a autoridade de Deus. E neste caso, a ira que esta criança manifestou à sua mãe é apenas uma representação da sua própria rebeldia contra os pais e contra Deus, do seu próprio pecado. Entendem? Porque está a procurar escapar da autoridade dos pais na sua vida. A ordem que é dada aos pais é dada em quê? No pressuposto que os filhos devem ser obedientes aos pais. Certo? Vimos isso nos primeiros versículos. O mandamento de obediência é dado aos filhos antes de ser dado este mandamento aos pais. E, portanto, exigir que os filhos sejam obedientes aos pais não deve ser entendido como levá-los à ira. A obediência pressupõe que os filhos obedecem aos pais mesmo quando não concordam. É isso que é a obediência, é a submissão à autoridade, certo? Para além disso, nós devemos entender o contexto em que Paulo afirmou estas palavras. Porque o contexto do Império Romano não é o contexto da nossa cultura ocidental, onde as crianças são mimadas. Era um contexto muito diferente. Lembrem-se que, naquele tempo, no Império Romano, as crianças não tinham os mesmos direitos dos adultos. Lembrem-se, os pais, e neste caso o pai, não a mãe, tinha o direito de recusar tomar conta de um recém-nascido, mesmo que a mãe discordasse. Naquele tempo, a exposição de crianças era um costume amplamente conhecido. O que significa que os pais podiam literalmente decidir se o bebé recém-nascido sobrevivia ou não. Infelizmente, essa prática hoje continua a ser cometida, mas dentro da barriga da mãe. Mas naquela altura, mesmo depois de nascido, o pai tinha essa autoridade. E agora notem, porque eu não estou a dizer que não havia amor de pais para com filhos. Aquilo que eu estou a querer chamar a atenção é que, no contexto em que Paulo está a escrever, o relacionamento ou os direitos das crianças eram muito diferentes. E que resultava muitas vezes no uso do poder do pai, que se estendia à própria vida do filho. E por isso o relacionamento poderia ser rude, podia ser extremamente violento. E é neste contexto que os pais são chamados a não provocarem os filhos à ira. A melhor forma de entender, por isso, esta afirmação é interpretá-la à luz da frase paralela positiva. Vejam o final do versículo 4. Mas criai-os ou educai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O mas apresenta-nos o contraste. O que é o oposto de provocar a ira?
é educar os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Por isso, não provoqueis, pai, não provoques à ira os teus filhos. Se a ira é o resultado natural de pais tiranos e ímpios, que não percebem o facto de que representam Deus na sua relação com os filhos, nós podemos naturalmente inferir, notem isto, que todas as coisas que desviam os nossos filhos de um propósito de vida dado por Deus, está aqui em vista. Pais, notem isto. A educação tem um propósito. E cada vez que tu não cumpres esse propósito, estás a levar os teus filhos à ira. Porque na Bíblia, Satanás é chamado de quê? Do pai da ira. Já nesta carta, Paulo tinha falado daqueles que desobedecem a Deus são filhos da ira. E por isso, sempre que falhamos o nosso mandato, que vamos ver a seguir, é isso que estamos a fazer aos nossos filhos. Estamos a entregá-los a Satanás. Estamos a entregá-los à ira. Em vez disso, notem, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, lembremo-nos da nossa principal tarefa. Lembremos-nos que a educação das nossas crianças tem um propósito e nós não somos chamados a descobri-lo. Deus já nos revelou qual é o propósito para a educação dos nossos filhos. No final das contas, o que vai definir uma paternidade bem-sucedida é se conduzimos ou não os nossos filhos a Cristo. Os nossos filhos não são nossa posse. Os nossos filhos não nos são dados para cumprirem os nossos planos, seja de carreira ou qualquer outra. Os nossos filhos são colocados ao nosso cuidado durante um breve tempo para que os possamos educar nos caminhos do Senhor. Pais, notem isto. Isto significa que a paternidade exige uma fé em ação. Nós somos chamados a educar os nossos filhos, sabendo que não temos a capacidade de converter o coração dos nossos filhos. Temos consciência disto, pais? Nós não temos capacidade de converter o coração dos nossos filhos. Nós somos chamados a conduzi-los a Cristo, sabendo que apenas o Espírito Santo os pode transformar. Isso implica uma paternidade humilde e submissa a Deus. Isso implica consistência e firmeza. Isso implica um amor profundo pelos nossos filhos. Isso implica agir, mas também implica saber colocar os nossos filhos nas mãos do nosso Deus. E essa ação faz de forma positiva e negativa, como Paulo diz. Nós encaminhamos-los a Deus de duas formas, com ensino e com correção, com doutrina e com admoestação. É ensinar a verdade e corrigir a mentira. É ensinar o que é certo e disciplinar o que é errado. Pais, nós precisamos lembrar, numa cultura que idolatra as crianças, nós precisamos lembrar que os nossos filhos nascem pecadores. Os nossos filhos não nascem bonzinhos. Não acreditem nessa mentira ingênua que os nossos filhos nascem bons. Os nossos filhos não nascem com um bom coração e os nossos filhos não nascem inocentes. Os nossos filhos nascem pecadores, como nós nascemos pecadores. E os nossos filhos, por causa disso mesmo, nascem condenados perante Deus. É por isso que o que os nossos filhos mais precisam é saber que Deus existe. O que eles mais precisam é ser confrontados com o seu pecado. E isso acontece quando os expomos à lei de Deus e vez após vez eles mostram que não são perfeitos e não conseguem obedecer a toda a lei. O que os nossos filhos mais precisam é de ouvir o Evangelho vez após vez, para que eles possam saber que no meio do seu pecado existe possibilidade de perdão em Cristo. Eles precisam de ouvir vez após vez que a resposta apropriada ao pecado é a confissão, é o arrependimento e é a fé. Pais, procuremos ser sábios, enquanto procuramos seguir este objetivo único e principal na educação dos nossos filhos, que é conduzi-los a Cristo. Número 2, escravos e senhores. Vejam os versículos 5 e 9. No versículo 5, Paulo dirige-se as nossas traduções dizem, servos, que não é mais, deixem-me dizer de uma forma muito direta, não é mais do que um eufemismo nas nossas traduções.
Escravos é a melhor tradução, porque a natureza da condição destas pessoas não se refere a meros servos. Paulo ordena aos escravos cristãos a obedecer aos seus senhores. E a insistência de Paulo é significativa. Vejam os versículos 5 a 7. Vejam como Paulo é insistente. Ele diz assim: vós servos, ou vós escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo aos homens como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Agora, mais uma vez, vamos colocar as cartas em cima da mesa como fizemos na semana passada. Estes mandamentos e a sua insistência por parte de Paulo suscitam desconforto no mundo ocidental do século XXI. E é por isso que é bom conhecermos o seu contexto cultural, mas também olharmos com cuidado para o argumento de Paulo. Vamos procurar fazer isto com algum cuidado, mas também com a limitação do tempo que temos. Em primeiro lugar, é necessário conhecer as diferenças entre o que nós normalmente associamos à escravatura e a escravatura do Império Romano no primeiro século. A escravatura naquele tempo era inquestionável do ponto de vista social, não era uma coisa discutida. Estima-se que nesta cidade a que Paulo escreve, cerca de 1/3, uma em cada 3 pessoas, era escrava. Num contexto, ao mesmo tempo, que apenas uma pequena percentagem daqueles que eram livres eram cidadãos. Ou seja, muito poucos podiam até ter escravos. É um contexto político e social significativamente diferente do nosso. E é para este contexto que Paulo escreve esta carta. No Portugal do século XXI, nós associamos a escravatura à etnia, certo? Sendo que os europeus escravizaram os africanos, certo? É isso, pelo menos no meu imaginário, desde que eu cresci enquanto criança, que escravatura está na minha mente. Por isso, para nós, a escravatura pressupõe tons raciais, uma divisão étnica. Isso significa que, neste nosso pensamento acerca de escravatura, alguém que fosse de um certo tom de pele seria necessariamente escravo. Certo? Mas devemos estar conscientes que essa não era a realidade no Império Romano. A escravatura não era uma condição social que tinha por base a etnia. Isso é importante por causa do que Paulo já tinha dito da união de judeus e gentios. E, portanto, ele está a falar para um outro contexto histórico e cultural, onde havia escravos de todas as etnias. Uma outra diferença do tipo de escravatura que nós ouvimos falar é que alguém é escravo para a vida, sem ter expectativa de ser liberto. Ele é pura e simplesmente propriedade do seu senhor para a vida e aplica-se aos seus descendentes. Porque o escravo é propriedade do seu senhor, os filhos do escravo são também sua propriedade. Mas lembrem-se que quando Paulo escreve esta carta no Império Romano, a expectativa de um escravo ser liberto era grande. Primeiro começava pelo facto de que havia esta prática, de que alguém se podia tornar escravo de uma outra pessoa para pagar uma dívida e por isso ser um contrato temporário. Eu sou teu escravo durante 10 anos para pagar esta dívida. E era um contrato escrito. Entendem? Mas mesmo nos casos em que alguém nascesse escravo ou fosse feito escravo contra a sua vontade, existia a expectativa de liberdade. É exatamente por isso, notem como isto é diferente daquela escravatura que pelo menos eu tenho no meu imaginário enquanto criança, que quando Paulo escreve à igreja em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: foste chamado sendo escravo, não te preocupes, não te dê cuidado. Mas vejam o que ele acrescenta a seguir: mas se podes ser livre, aproveita a ocasião. Certo? Ou seja, ser livre, ou seja, um escravo poder ser liberto, era uma coisa comum. Era comum, por exemplo, os proprietários, portanto, os senhores, pagarem aos seus escravos uma soma ocasional de dinheiro. Ela chamava-se peculium. É exatamente daí que vem a nossa palavra, que os mais novos já não devem saber o que é que significa, mas os mais velhos sabem bem o que é ter o nosso pecúlio. Certo? Que são aquelas pequenas poupanças que temos à parte caso aconteça alguma coisa. Era exatamente desse pecúlio que os escravos juntavam durante um tempo para poderem pagar a sua liberdade.
Isto não acontecia com todos, mas é para termos noção que havia esta prática. E, finalmente, também temos de notar que na escravatura, que faz parte do nosso imaginário ocidental, os escravos eram considerados seres humanos inferiores em vários aspectos. A norma era que, por exemplo, os escravos não recebiam educação e trabalhavam sempre em serviços do tipo manual. Ser negro era ser um ser humano inferior. Mas na escravatura romana, lembrem-se que havia muitos que trabalhavam, por exemplo, no campo e faziam esses trabalhos menores, mas lembrem-se que havia muitos escravos que trabalhavam enquanto professores, enquanto escribas, com tarefas de alta qualificação. Porque ser escravo era uma condição social. Não era necessariamente ser inferior do ponto de vista humano, nesse sentido, apenas pela sua etnia ou apenas por ser escravo. Não se esqueçam que Paulo até dá esta imagem em Gálatas, a comparar o povo debaixo da lei como a criança que está debaixo do aio, que está debaixo do escravo a ser educado. Porque isso era muito comum. Até os senhores mais ricos colocavam os seus filhos ao cuidado de um escravo para aprender a ler e para ser educado. E, portanto, havia escravos extremamente bem preparados. E estas diferenças são significativas até do ponto de vista teológico. Ainda assim, eu não quero que me entendam mal. Eu não estou aqui a defender qualquer tipo de escravatura. Que fique muito claro. Porquê? Porque qualquer tipo de escravatura desumaniza, pelo menos a certo nível, a pessoa escravizada. Lembrem-se até que na Bíblia o povo de Israel estava proibido de ter escravos israelitas exatamente por ter sido escravo no Egito. E, portanto, lembrem-se disso. Qualquer escravatura retira a liberdade ao escravo e dá uma autoridade indevida de um ser humano sobre outro. O escravo pertence, ele é posse do Senhor. Notem o que Calvino escreveu no século XVI. Isto é do século XVI. Ele escreveu no seu comentário a esta carta, e ele escreveu desta forma. Para nós termos noção que não são apenas os modernos que condenam a escravatura. Calvino coloca assim no século XVI, porque cada ser humano é uma criatura razoável de raciocínio. E a escravatura, derivou do pecado. Como um mal desencadeia o outro, até que as coisas descem à confusão total. Mas se examinarmos os direitos que os senhores tinham, concluiremos sempre que se trata de algo que é contrário a toda a ordem da natureza. Pois todos nós fomos formados à imagem de Deus. E era, portanto, demasiado exorbitante que uma criatura racional, na qual Deus imprimiu a sua marca, fosse colocada numa condição tão insultuosa. Mas tais são os frutos da desobediência e do pecado do nosso primeiro pai, Adão. O resultado foi de que todas as coisas ficaram de pernas para o ar. Estas palavras foram escritas no século XVI, não foram escritas no século XX. Portanto, entendam que não é uma novidade do mundo moderno. É por isso mesmo, agora, dentro deste contexto, que nós precisamos de olhar com atenção ao mandamento que Paulo dá, para entendermos não apenas o que Paulo afirma, mas o que Paulo não afirma. Notem as diferenças dos mandamentos que nós na semana passada vimos, dos mandamentos que foram dados a maridos e mulheres e dos mandamentos que hoje já vimos a pais e filhos. E agora comparem as diferenças dos mandamentos que Paulo dá a escravos. Comecemos por notar que a submissão da mulher é dada como uma ordem da boa e perfeita criação de Deus. Lemos também que os filhos devem obedecer aos pais porque é um mandamento de Deus. Ao mesmo tempo, notem que em nenhum momento diz aos escravos que foi Deus que criou a sua condição ou que a instituição da escravatura foi criada por Deus. Entendem isso? Quando chegamos a mulheres e maridos, Paulo diz que foi Deus que criou assim. Chegamos a pais e filhos, e o que é que Paulo diz? Isto é um mandamento do próprio Deus. Chegamos aos escravos e em nenhum momento diz que foi Deus que criou essa instituição. Número 2. As esposas devem submeter-se aos seus maridos, diz-nos o texto a partir do versículo 22 do capítulo 5, porque o casamento é uma representação visível
do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Que o casamento representa uma realidade celestial e eterna. Mas em nenhum momento se diz que a escravatura representa algo bom, algo celestial ou algo eterno. Em nenhum momento. Seja neste texto ou em nenhuma parte da Escritura. Número 3. Os filhos obedecem aos pais porque é justo. Certo? Em nenhum momento a Bíblia defende a escravatura como algo justo. Isto significa que Paulo não está a defender a instituição da escravatura quando ele dá estes mandamentos. Paulo é sim um pastor preocupado em ensinar a igreja a viver de acordo com a sua identidade em Cristo, de uma forma a representar Cristo neste mundo de forma digna. Ou seja, como viver como cristão num mundo pecador, com leis imperfeitas e leis que podem ser até injustas. Entendem a diferença? Paulo não está a fazer uma defesa da instituição chamada escravatura. Aquilo que Paulo está a querer fazer é que ele, não sendo um político, ele é um pastor que está preocupado com as suas ovelhas. Ele quer ensinar os cristãos a viver num mundo que tem injustiças. Na verdade, existem muitos textos nas Escrituras que minam a instituição da escravatura pela sua natureza injusta. Deixem-me citar apenas um texto que vem na sequência de um texto que eu já citei de Paulo, mas que a sua implicação é exatamente essa. Em 1 carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 21 a 23, nós lemos assim. Quando Paulo, a certa altura, diz assim: foste chamado sendo servo ou sendo escravo, não te dê cuidado. Ou seja, essa não deve ser a tua preocupação. Mas se podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, e aqui é o Senhor Jesus, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. E depois acrescenta assim o versículo 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Entendem? O argumento de Paulo é que a escravatura não apenas é injusta, mas vai contra a própria mensagem do Evangelho. E por isso, na medida em que estivesse na sua mão, eles não deviam tornar-se escravos de outros. Porque a escravatura era uma instituição má. E é por isso que, se eles pudessem ser livres, eles deveriam aproveitar essa oportunidade. Paulo não os aconselha a permanecerem escravos no caso de poderem ser livres. Agora notem, acham que isto seria possível no caso de maridos e mulheres? Paulo alguma vez diria assim: mulheres, submetam-se aos vossos maridos, mas se puderem saltar do vosso casamento, saltem. É isso? Não, porque o casamento é uma coisa boa, é uma coisa perfeita. Ela representa o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Logo, ela é para ser preservada, ela é para ser cuidada, é uma aliança até à morte. Agora, escravos, estás nessa condição? Não te preocupes. Não te preocupes porque a tua salvação e em Cristo tu és livre. Mas se tiveres a oportunidade de ser livre, salta fora. Porque foi para a liberdade que Deus te chamou. Entendem a diferença entre uma coisa e outra? É uma diferença muito substancial. O que o apóstolo deseja é que eles mais uma vez se comportem como cristãos, mesmo na posição de escravos. Ou seja, o facto de eles serem escravos não poderia colocar em causa a sua identidade em Cristo e a forma como eles se comportavam. Agora notem como depois de passarmos todo este tempo a procurarmos compreender o que é que Paulo quer dizer e o que é que ele está a defender, notem como este é um princípio importantíssimo e tem grandes implicações para nós hoje. Notem, nós hoje na nossa sociedade, felizmente, não experimentamos a escravatura, aquele tipo de escravatura. Mas notem que para os crentes numa sociedade de direitos, nós também somos exortados da mesma forma. Comportem-se como cristãos em todas as situações, mesmo quando são tratados de forma injusta. Paulo exorta os escravos, sabendo que a escravatura é uma instituição perversa, sabendo que a escravatura desumaniza as pessoas, que faz das pessoas propriedades de um outro ser humano, que é um estado humilhante.
Então nós, se Paulo foi capaz de os exortar daquela forma, mesmo sendo escravos, então nós também podemos lembrar-nos da nossa identidade em Cristo, mesmo quando passamos por situações de injustiça. Mais uma vez, não vivemos em tempos de escravatura, mas a verdade é que todos nós experimentamos vários tipos de injustiça, seja no trabalho, seja na esfera social, seja no comércio. E nós somos chamados a cumprir as nossas responsabilidades, mesmo no meio dessa injustiça. Entendem? O que Paulo quer que eles e nós saibamos é que o nosso estatuto de filhos de Deus é mais importante do que o nosso estatuto social. Lembrem-se que Paulo não está a falar de cor. Ele identificou-se como? Lembram-se? Seja no início da carta, seja no capítulo 4, ele está o quê? Qual é a condição social de Paulo naquele momento? Ele está preso. Ele diz, eu preso do Senhor. Ele não fala de cor para os escravos. Ele está numa condição de preso e preso de forma injusta. Mas aquilo que ele diz é, a minha identidade está em Cristo. Ele não se identifica pela sua condição social. Ele não diz, em primeiro lugar, eu sou um preso romano. Apesar de ser um preso romano, ele diz, eu sou o preso do Senhor. Porque o Senhor é a minha identidade. Eu pertenço a Ele, eu não pertenço ao Império Romano. Assim como vós, escravos, pertencem ao Senhor, não pertencem aos vossos senhores segundo a carne. Portanto, cumpram a vossa responsabilidade social, sabendo que a vossa identidade está em Cristo. Isto é tão importante para nós, que vivemos o tempo a reivindicar os nossos direitos. Vivemos o tempo a murmurar, quando devíamos pensar se o nosso comportamento reflete quem Cristo é. Entendamos mais uma vez, Paulo não era um político, Paulo era um pastor. A sua preocupação não é mudar o mundo, mas pastorear aqueles que Deus colocou ao seu cuidado. Esta continua a ser a preocupação da Igreja hoje. Também nós nos devemos encorajar uns aos outros nesta matéria. Como é que nós podemos viver num mundo quebrado, num mundo em rebeldia contra Deus, de uma forma consistente com a nossa fé? Nós precisamos de estar bem certos da nossa identidade. Precisamos de viver à luz da eternidade. Vejam o versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Finalmente, Paulo ordena aos senhores destes escravos. O que é que ele diz? Fazei o mesmo para com eles. Deve ser óbvio que Paulo não está aqui a ordenar os senhores a obedecer aos seus escravos. Isso não faria sentido absolutamente nenhum. Quando Paulo diz, fazei o mesmo, significa tenham a mesma atitude. Qual é essa atitude? Vejam o versículo 5. Como a Cristo. Vejam o versículo 6. Como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Como ao Senhor. Versículo 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. A atitude do Senhor deve ser exatamente a mesma. Também o Senhor, também o patrão, não deve colocar o seu estatuto social acima da sua identidade em Cristo. Estes senhores podem exercer uma certa função social, ter um certo estatuto social, mas esse estatuto é temporário. E por isso os senhores são ordenados a quê? Vejam, a deixar as ameaças. O foco do senhor dos escravos não deve ser os seus direitos sociais. A sociedade e as leis humanas podem dar-lhe a liberdade e o direito de maltratar o seu escravo, como os senhores tinham esse direito, do ponto de vista da lei romana. Os senhores podiam tratar os escravos como sua posse. Os senhores podiam tratar os escravos como se lhes pertencessem e usá-los como desejassem, de os maltratar e de os ameaçar. Mas essa não é a atitude do senhor cristão. Um cristão não exerce a sua autoridade com base na ameaça. Certo? E assim devem os senhores, assim devem os patrões. O senhor dos escravos deve lembrar-se bem disto. E deve tremer, deve ter temor e tremor. Quando diz, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. E para com ele não há acessão de pessoas. Vós, senhores, tende a mesma atitude. Deixem as ameaças. Porquê?
Porque existe um Senhor acima de vocês. E esse Senhor não faz acepção de pessoas. O estatuto social humano não determina. O estatuto social humano não se espelha no nosso estatuto perante Deus. Porque, mais uma vez, Deus não faz acepção de pessoas. Todos vão ser julgados da mesma forma. Todos vão ser julgados com o mesmo padrão. Neste mundo, o Senhor pode ter o estatuto de ser Senhor daquele escravo, mas na realidade ele não deve esquecer que existe apenas um Senhor, que é o Senhor Jesus. Ele não deve esquecer que no dia do julgamento, maridos e mulheres, pais e filhos, senhores e escravos, vão estar sentados lado a lado, vão ser tratados da mesma forma, porque todos seremos julgados de acordo com as nossas obras. O que nos leva ao início da nossa pregação e à exortação que Paulo continua a desenvolver aqui. Como é que podemos então, maridos e mulheres, filhos e pais, senhores e escravos, como é que podemos ser cheios do Espírito Santo? Nós podemos ser progressivamente cheios do Espírito Santo quando o Senhor Jesus se torna o padrão das nossas vidas. Nós podemos ser progressivamente cheios do Espírito Santo quando o Senhor Jesus é a referência das nossas ações. Já deram conta que aquilo que une todos os mandamentos de Paulo é o Senhor Jesus? Vamos fazer esse exercício rápido? Estamos mesmo a terminar. Vejam Efésios. Vamos começar com as mulheres. Vejam o versículo 22. Como ao Senhor. Depois diz o versículo 23. Como também Cristo. Versículo 25. Como também Cristo. Vejam o versículo 1 do capítulo 6, quando fala aos filhos, que eles sejam obedientes no Senhor, porque é justo. Vejam o versículo 4. Os pais devem educar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Vejam os servos, eles devem fazê-lo como a Cristo, como servos de Cristo. Versículo 6, versículo 7, como ao Senhor. Versículo 8, porque eles receberão do Senhor. E ao mesmo tempo, versículo 9, quando fala aos senhores, diz e fala que existe um Senhor, que é deles e vosso. Queridos irmãos, que o Senhor Jesus seja a referência da nossa igreja. Que o Senhor Jesus seja a referência das nossas vidas. A nossa igreja e a nossa família são meios no plano de Deus, não são um fim. A igreja e a família são o contexto onde o nosso caráter é desenvolvido. A igreja e a família são a realidade visível do Evangelho e da nossa fé. São o ginásio onde exercemos e fortalecemos a nossa fé. A família e a igreja são o contexto no qual o Espírito Santo trabalha em nós. E por isso sejamos maridos ou mulheres, filhos ou pais, estejamos em qualquer situação social que possamos estar, que o nosso objetivo e que o nosso lema seja o mesmo, que seja o que nós lemos em 2 Coríntios 5, 14 e 15, que seja isto, quando Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, julguem isto, irmãos, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, se um morreu, ou seja, se o Senhor Jesus morreu, logo todos morreram. Todos os que estão unidos a Ele morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, aqueles que receberam uma nova vida em Cristo, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendem esta chamada gloriosa? Queridos irmãos, vamos aprender juntos a não vivermos mais para nós próprios. Vamos aprender juntos a aprender mais sobre o Senhor Jesus. Vamos juntos procurar ser mais como Ele, ocupando as nossas responsabilidades sociais e familiares,
Mas independentemente das nossas responsabilidades, independentemente de sermos mulheres ou maridos, filhos ou pais, seja em qualquer estatuto social que nós tivermos, que esta seja a nossa referência. O Senhor Jesus que por nós morreu. O Senhor Jesus que é perfeito e que nós queremos ser perfeitos com Ele. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te pelo Teu Filho Jesus. Nós queremos agradecer-te porque é nele que nós temos a nossa salvação, que somos reconciliados contigo e temos a esperança da vida eterna. E por isso, ó Pai, ajuda-nos a ser mais como o Teu Filho Jesus. Nós oramos e pedimos estas coisas no Seu precioso nome. Amém.